Vou chamar agora a doutora Maré, presidente do Instituto Apoiar, que irá expor sobre o Brasil Genial Oficina de Agosto, uma experiência diferenciada de trabalho no distrito de Vitoriano da Lousa, conhecido popularmente como Lixinha.
Nós podemos o chão. Eu vou fazer o seguinte: eu vou retirar o chão, deixar só a imagem e eu faço a mesa. Mais fácil para você passar por tudo, ok? Obrigado. Muito bem. A oficina de agosto foi uma proposta da nossa líder, que chegou e disse para a gente: olha, tem uma coisa acontecendo lá no Chile, né? Você sabe o que é essa oficina de agosto? Eu falei para ela: olha, já fui ao Chile várias vezes, já fiz compras no Chile, mas não entrei na oficina de agosto, não sei nada sobre a oficina de agosto. Ela falou assim: me investiga, vê o que é, vê o que é aquela experiência lá e traz para a gente poder ver se tem valor, se a gente valida em termos de trabalho. Então, o que nós fizemos? Foi eu, Solange, Eliane, Rosana, Renato, fomos para lá, peguei o carro, uma tarde, baixei lá. E cheguei lá e conversei com essa figura que está aí, que é a Lili. E ela então começa a contar a história, o que é que aconteceu. Então, vamos fazer o seguinte: vai ter um seminário, vou te convidar para ir lá. Convidar, você pode voltar agora. Eu não vou a lugar nenhum, eu não falo, eu tenho vergonha e tal. Não, então o Totti, que é o mentor, que é o artista plástico, ele também não vai. Aí eu falei assim: a gente tem uma experiência fantástica e não vai ter como apresentar. Então vamos para lá e vamos gravar, fazer uma filmagem lá com eles, de tal forma que a gente possa então estar apresentando aqui no seminário. Então fomos para lá e ficamos conhecendo a história desse artista plástico que chegou de São Paulo há anos atrás, 95, mais ou menos depois de 1995, e andando pelo mundo. Ele não fica parado, ele gosta de ficar sempre andando. Ele estava em São Paulo, outra hora estava em Ilhabela, outra hora ele estava no sul de Minas, e assim sucessivamente. E ele vinha muito a Prados para comprar artesanato em Prados. E aí, todo o caminho que ele fazia era entrar por Tiradentes e ir até Prados. E nesse meio do caminho está o bichinho, né? Que é Vitoriano Veloso. E por que chama bichinho? Tem duas versões do que chama bichinho. A versão da minha mãe é que, na época, minha mãe é de Tiradentes, e aí, na época, nos anos 50, disse que o pessoal de lá tinha muito bicho no pé. E aí, o pessoal de Tiradentes, capital, né, o que fazia? Chamava eles de caras do bichinho, né? Os caras do bichinho para ir para comprar. Essa é uma versão. E eu sempre fui criado com essa versão do bicho no pé. Passado um tempo, fomos ao bichinho, fui conhecer o famoso bichinho que a minha mãe falava há 40 anos que eu não conhecia. Aí fui conhecer o bichinho, conversando com o pessoal de lá. Não é essa a versão, não. A versão é outra. Eu falei: qual que é a versão? A versão é que tinha um fazendeiro muito rico, tinha muitos escravos, e ele então convidava as pessoas para ir à fazenda dele, ou então falava assim: não, vamos lá ver meus bichinhos, os bichinhos eram os escravos. Então, ele, em vez de chamar de escravo, chamava de bichinho. Essa é a segunda versão que existe lá sobre o nome bichinho. Então, a gente não sabe exatamente qual que é a verdade dessa coisa. Mas voltando aí ao Totti, o Totti, então, para ir até Prados, passava pelo bichinho, passava por Vitoriano Veloso, que é o nome correto de lá. E aí ele achou que, olha, é possível fazer alguma coisa, porque era uma eles falam lá até hoje, era uma roça que só tinha uma meia dúzia de casas e que as pessoas só tinham um caminho. As senhoras trabalhavam como donas de casa, o marido ou vinha para São João, para Tiradentes, para Prados, ou então trabalhava na agricultura. E aí esse cara cisma, esse Totti cisma e para no bichinho e diz: vou fazer uma coisa com aquele bichinho. E vai para lá, enquanto conversa com as pessoas, lá como todo mineiro, né? Muito amigável, muito solícito, fica uns dias na casa
um morador de lá, e a partir daí ele então vai e se estabelece, aluga uma casa e começa lá com seu artesanato, aquela coisa toda, e ele me conta que o pessoal começava a bater na porta dele e pedir emprego. Eu quero emprego, tal, aquela coisa toda. O que ele fazia? Ele estava lá pintando um quadro, ele pegava o pincel e pegava o cara, toma aí, pinta aí. O cara, mas pinta aí, faz alguma coisa aí, tal. Aí o cara fazia alguma coisinha lá, daí a pouco ele inventava mais uma outra, e assim sucessivamente. O que ele fez? Ele fez igual um jardim de infância. Preparou esse pessoal todo para ser artista. E eles não sabiam, ele conseguiu tirar de cada um pouquinho da sua arte. E a partir daí ele começa então a desenvolver esse trabalho com as pessoas. E aí ele começa um esquema que eu achei assim, fantástico, né? Por quê? Ele introduz lá o trabalho sério, porque ele começa a treinar um para poder fazer a pintura, o outro para fazer uma pedra, uma flor, por exemplo, o outro faz um carro, o outro amarra, o outro faz a moldura, e assim sucessivamente ele monta, então, faz uma linha de montagem nesse sistema. E todo mundo que batia na porta, ele veio para dentro e ensinava o que o cara tinha que fazer, aprender. Eu quero chegar nisso aqui. Ó, eu nunca fiz isso. Não interessa. Vai fazer, vai aprender, vai ver o que é que faz, e a partir daí a pessoa, sem saber de nada, estava criando as coisas. E ele então começa a passear por Tiradentes, aí as igrejas, aquela coisa toda, e ele começa a ver, né? E a ter ideias, e mais ideias sobre o que desenvolver em termos artísticos. Ele começa a desenvolver o Espírito Santo, aquelas coisas todas. E, num determinado momento, o que ele faz? Ele começa a misturar a arte. Já que ele tinha uma inspiração em cima do sacro, do latim, e observando toda a sociedade, toda a comunidade, ele vê o profano. E aí ele começa a misturar o sacro com o profano. E começa a fazer toda uma obra de arte em cima disso. A maioria daqui, o pessoal daqui, tem conhecimento da igreja, por exemplo, a igreja lá da Trindade, que você chega lá e você encontra, tem um salão, e que você encontra lá as pessoas que obtiveram graça e colocam lá um braço de cera, né? Colocam uma perna, eles colocam o órgão que estava afetado e foi, na realidade, curado. E aí ele se encontrou lá, viu lá rodinhas de cera, essa coisa toda, e ele chega na oficina e começa a olhar para ele e vê que ele tinha uma boca avantajada. E ela passa a ser inspiradora de todos os artistas lá. Eles começam a produzir um filme, vocês vão enxergar isso ali no filme. E se você for tirar dentro, hoje você acha abridor de garrafa, de bundinha, vários quadros de bundinha. E ele começa a misturar essa coisa toda. E alguns quadros dele, por exemplo, eu achei interessante, eu não vi o quadro, porque as obras dele são muitas. Ele faz aquela obra e depois ele não repete, não. Fez aquela obra e vende aquela obra. Então, ele fez uma santa ceia que ele misturou todo mundo. Ele misturou macumba, ele botou o velho preto lá na santa ceia, colocou Gandhi, saiu colocando todas as figuras e colocou e fez uma santa ceia para esse pessoal. E é um negócio assim que ninguém entendia aquela obra. Os próprios artistas que estavam lá, o pessoal que faz as esculturas, custou a entender a obra do cidadão. Né? Ele fez, esse a gente viu,
cima, tem uma garganta voada do lado de lá, tem as pessoas seminuas, e aí vai fazendo uma mistura com isso, uma brincadeira com essa questão toda. E tem um quadro dele, né, o Paraíso, que ele mistura também com o Adão e a Eva. É um quadro muito interessante, né? Porque o Adão é negro, a Eva é branca, e a cobra fumando, né? Tem uma cobra enrolada lá, aí você verifica aí, né? Ainda vamos estar sem som, vocês não vão ver o tempo foi comentado. Esse quadro, por exemplo, ele sempre valoriza o sexo, o masculino e o feminino. Vocês podem ver. A dona Solange está lá, bom, o que é mais interessante disso tudo que a gente quer realçar dentro dessa arte toda que ele está colocando aqui é que hoje, o que aconteceu? No bichinho não ia ninguém sabia o que era bichinho, tá? E foi transformado numa coisa assim que, rapidamente, se não conhecer bichinho, você não foi a Tiradentes. É a grande verdade. E uma comunidade que não era nada foi transformada durante anos, quase 15 anos, ele transforma isso tudo. Chega com outras ideias e consegue, através do trabalho dele, mudar toda uma perspectiva de vida de todas aquelas pessoas que estão lá. E ele ainda vai bem além dessa história toda. Ele começa a ensinar esse pessoal, a incentivar. Na realidade, eu não vejo nem como um ensinamento, propriamente dizendo, porque ele não pega a peça e vai lá, vem cá, é assim que eu faço. Não, ele chega e diz a ideia: eu preciso disso. E você se vira para fazer. Ferramental aqui e tal. Então, quer dizer, ele faz com que as pessoas despontem como artistas. E disso ele tira todo o trabalho desse pessoal. Conclusão dessa história: ele hoje tem lá empregado 40 pessoas, 40 artesãos trabalhando diretamente para ele. Tá? O número dos outros nós não sabemos, por quê? Ele tem também um pessoal que não pode, aí vai uma outra tecnologia social para lá. O que ele leva para lá? O trabalho em casa. O cidadão tem família inteira, a mulher, o pai, o filho, o avô, tudo trabalhando com artesanato em casa, não podem sair, não podem ter um emprego fixo, produzem e ele come. Tá? Então, isso aí é uma coisa assim que ele então consegue modificar todo um aspecto desse arraial, né, desse distrito, que não é de Tiradentes, na realidade esse distrito é de Braz. Então, ele faz essa mudança através da arte. E o que você verifica é que é um ambiente de trabalho onde todos trabalham felizes. Né? Houve algumas perguntas que foram feitas pela equipe, né? Por exemplo, relacionado ao trabalho. Vocês mexem com artesanato. Como é que é isso em termos de toxicidade, tintas, isso e aquilo? Aí eles explicam: tem isso aqui não. Mas por que não tem? É nós para que vamos amassar tinta. O Totti pinta com terra. Pega a terra, mistura, faz uma série de misturas lá e consegue tirar as cores que eles querem. E como ele trabalhava, né? Como ele trabalhava com muito material reciclado, algum material tinha que passar por um tratamento. Então você pega uma madeira velha, por exemplo, você tem que passar por um tratamento contra a cupim, contra isso, contra as pragas em geral, por exemplo. Isso era feito dentro de uma caixa d'água. Imagina lá, eu coloco a peça de madeira lá e deixo 15 dias de molho, aquela coisa toda. As pessoas sem segurança nenhuma iam lá e mexiam naquilo. Aí ele descobre que não podia ser daquele jeito, porque as pessoas estavam mexendo, os curiosos iam lá mexer. Hoje ele tem uma estufa controlada, altamente controlada, de tal forma que você chegou, colocou a peça, você não tem mais nenhum
mais dúvida no meio do caminho ou 3 quartos do caminho. O ciclo tem que fechar. E nós achamos muito interessante todo esse trabalho, porque a Lili, por exemplo, era uma pessoa com quase acho que uns 8 anos de idade, e ela fala umas coisas assim fantásticas. Que quando ela foi para lá, ela foi por indicação de uma tia que ela era babá na casa da tia. E a tia, como tinha acabado de dar a luz a uma criança, não podia ir trabalhar. Então falou para ela, vai lá, conversa com o pessoal lá, que eles estão precisando de serviço. Ela foi lá, muito nervosa, morrendo de vergonha, foi lá falar com o pai. Aí a gente já chegou lá para falar com ele e tal, em vez de ele perguntar que dia que você vem, uma coisa qualquer, já mandou, não, já começa a trabalhar aí, vai fazendo aquela coisa toda. E ela conta uma passagem interessante, que ela então começa a frequentar a casa do doméstica, começa a frequentar a casa dele, e ele a receber amigos, e que chegava lá, num determinado momento, ela ficava lá sem saber, assim, olhando para a casa do pessoal e ficando assim, que mundo é esse pessoal? Por quê? Ela não entendia nada que eles falavam, mas falavam português. As músicas, ela falava assim, os caras escutavam, as melodias, tipo o arco, e daí para frente. Aí, ela só conhecia Chitãozinho, Chororó, não sei quem mais, aquela coisa toda, e não conseguia entender as músicas. Que puro que é esse, povo doido é esse, chegou a pensar em ir embora, porque, na realidade, não conseguia compreender a vida. Então, o que a gente quer mostrar é a transformação que essa pessoa passou através do trabalho, usando o trabalho para modificar as pessoas. Né? Não é um trabalho perverso, muito pelo contrário. Então, com isso, ela foi, né, conseguiu ficar durante um bom tempo, né, lá com o Totti, e foi se modificando. Ela fala hoje, os personagens chegam num momento e dizem assim, você usa as palavras corretamente, né? Usa perfeitamente a língua portuguesa. Como é que é isso? Como é que foi isso? Até isso ela foi aprendendo. Saiu do nada, e aí a gente descobriu que ela hoje tem curso superior. Ela fez normal superior. Uma pessoa que não tinha nenhuma perspectiva. Não daria nenhuma perspectiva para ela. Nós, né, que já temos uma experiência, né, dentro da universidade, com uma série de projetos e tudo mais, de inclusão social, de trabalho de renda e tudo mais, quando a gente olha para uma experiência dessa, que não gastou nem um centavo do recurso público, né, e incomparável à melhoria do projeto, uma única pessoa possa chegar e desenvolver todo um trabalho desse e alterar toda a perspectiva dessa comunidade. Então, o foco que a gente vê, né, é como é que ele, através do trabalho, altera toda uma qualidade de vida de uma população. Isso é a coisa mais importante que a gente vê. É o trabalho modificando o cidadão, cumprindo o seu papel social enquanto trabalho, né? E então hoje eles têm esse ateliê. Aí, quando a Helena falou deles, não deixa de visitar as oficinas dos galpões. Eu estou achando que eu vou chegar lá e comprar um galpão de tijolo, com estrutura metálica, com todo mundo. Mas nenhuma, os galpões dele é feito de bambu. As paredes é bambu, ele vai ficando os bambus assim, uns moirões para poder fazer o pegar, e todo mundo trabalha lá dentro. E você ao olhar a questão lá, você vai ver que é o seguinte: eu conheço oficinas e oficinas autorizadas de tudo. Eles dão um show em qualquer oficina, por mais autorizada que ela seja. Por quê? Eu não encontrei um pedacinho de ferragem no chão. Nós não encontramos. Não encontramos uma ferramenta espalhada e nenhum produto semi-acabado ou acabado espalhado. Tudo organizado, tudo no seu devido lugar. Tá?
nós estávamos lá, chegou uma outra pessoa, que era dona de um antiquário, e contou, ela contou ali, o que esse povo está fazendo aqui e tal, carente de entrevistantes, esse povo lá na universidade, o pessoal da área da saúde e tudo mais e tal, e eles estão chamando para ir lá. Eu não fui não. Aí cutucou e contou para a gente, já foi convidada para ir passear na Europa, tudo de graça. Estados Unidos, decidiu, e não sai daqui para coisa nenhuma. E hoje, a oficina de agosto exporta para a Holanda, para a França, para os próprios Estados Unidos, exporta para todos os países praticamente do mundo. Tem um holandês, inclusive, eles mencionaram lá, o cara compra artesanato no Brasil, tem um container, metade do container dele é do pessoal, material da oficina de agosto, eles compram. Então, assim, nós achamos fantástica a forma como eles. E acabar, outra coisa que é muito importante, é que parece que é uma família, embora a minha foi a porta-voz, mas em momento nenhum, pelo menos eu, a Renata daqui, a Rosana, eu não vi em momento nenhum desencolar, ou seja, alguém chegar e dizer assim, não é bem assim, não é nada disso, ou coisa qualquer. É uníssono, todos que a gente conheceu, todos que nós conhecemos lá, foram uníssonos na versão de dizer, aqui sim, aqui a gente trabalha, aqui a gente vive, e o mais interessante que é prova disso, o artista que é o Totti, depois eu vou mostrar porque eu não conheci, por que eu não conheci? Ele não aparece, ele não gosta de ser filmado, fotografado ou coisa qualquer. A única fotografia que eu tenho dele é aquele livro contando essa história toda que eu estou falando aqui. Esse livro, pessoas como eu, Eliane e outros que gostou dessa história, desse livro, escreveu o livro. Ao escrever esse livro, contando a história do Totti, tudo isso que a gente está falando, eles foram financiados por um escritório de advocacia, um grande escritório de advocacia de São Paulo, que pagou toda a publicação. Então aqui tem uma foto, e no computador tem uma foto que eu vou mostrar, faço questão de mostrar a foto do Totti, que eu só conheço por foto, mas farei o possível de conhecê-lo, mas está possível em função desse trabalho todo que ele tem desenvolvido lá no China. Então, para que a gente quer chamar a atenção, que a gente chama a atenção, é justamente não há como falar de trabalho sem falar de saúde. E saúde do trabalho é isso, é o amor que você tem pelo seu trabalho, pela coisa que você faz, porque é na hora que o seu trabalho se tornar perverso, da linha, vamos embora, saia desse lugar, caia fora, porque ninguém veio aqui para poder ou ser perverso ou causar perversidade em alguém. Né? Então, essa é a mensagem que a gente quer deixar aí para vocês com relação a essa questão. Quanto às outras questões filosóficas, isso e aquilo, nós podemos discutir em outro momento. Eu gostaria de dizer para vocês, para finalizar, nós estamos com um problema pontual porque parece que o áudio não está bom. Na hora que coloca nesse ambiente, o áudio não está bom. Você escuta ele isoladamente no computador, está maravilhoso. Esse vídeo vai ser, só estava esperando o seminário acontecer, nós vamos disponibilizar também na internet. Será disponibilizado na internet todas as fotos que foram tiradas aqui e todas as palestras também, a partir de sábado. Amanhã vai ser o dia de trabalhar todo esse material e começar a disponibilizar para vocês, tá? Para poder disponibilizar. Se alguém tiver interesse em ter uma cópia, depois se dirijam ao Instituto Apoiar, leve um DVD, só isso, leve seu DVD vazio, compre ele a R$1, R$2, né? Leva lá que a gente faz a cópia e vocês poderão ter a cópia não só desse seminário, e quem se interessar por essa história aqui também. Tá? E a página do Instituto Apoiar é www.institutoapoiar.org.br. Obrigado a todos. Eu vou só mostrar a foto, eu acho que é interessante, pelo menos a gente, nem que seja por foto, conhecer esse grande artista.
você adquiriu lá na paródia? Na época da fotografia, né, também, o dia que eu estive lá, como o Planeta colocou, era no domingo, eu fui lá como turista, como inúmeros turistas que passam por Bichinho, né? E eu fui lá, sabe, Tiradentes, eu tão chegadinho em Bichinho, nós vamos rapidinho voltando, só que nós ficamos o domingo inteiro em Bichinho, né? E aí que a gente teve acesso a essa, não é uma história, né? Como o seminário, a temática do seminário é o desafio de construir a qualidade de vida no trabalho, isso é uma experiência que é possível, qualidade de vida no trabalho, tá? Uma qualidade de vida no trabalho onde, além de o objetivo do trabalho, além que eu ganho, né? Nós temos que ganhar o dinheiro para que a gente possa estar trabalhando bem, para que a gente vai ter, mas é possível um ambiente de trabalho com qualidade. Sabemos que isso, infelizmente, são honrosas exceções. Sabemos que na maioria das vezes o trabalho é um local que gera doença, gera morte, gera acidente, gera estresse. Nós sabemos que a maioria dos trabalhos que estão por aí não tem nenhum ambiente favorável à qualidade de vida do trabalho. Mas essa experiência para a gente realmente foi riquíssima. Eu venho falar para o pessoal assim, e quando eu tive acesso, obviamente, para a gente apresentar, a ser apresentado no trabalho, tem que checar. É isso que a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande quando vem apresentado no trabalho, foi quando eu pedi. Mas realmente, assim, a possibilidade que tem de um ambiente de trabalho interessante e aonde que numa comunidade, numa área, num perfil onde nós temos o artesanato como principal quase, vamos dizer, né, de grande maioria dessas comunidades pequenas que você vai por aí, eles vivem do artesanato, né? Agora, o artesanato, além de ser arte, ele é um trabalho, ok? Então, nós podemos pensar, assim, o desafio que está posto aqui, para que cada município pensa, para que cada pessoa que está aqui presente pense, se eu tenho um artesanato na minha comunidade, será que a partir dele a gente pode melhorar a vida das pessoas com o artesanato? Né? Será que nós podemos criar alternativa para que eles façam isso de forma melhor? E só retornando a lógica que o Clare colocou, é impressionante, nesse domingo que eu estive lá, eles não estavam produzindo, ok? Eles não estavam produzindo, e aí eu conversei com essa menina, não me identifiquei. Eu fiquei mais ou menos umas 3 horas com a Lili. Ela não sabe que eu sou pessoa trabalhadora, não sabe nada da minha questão profissional. Tá? E eu entrei lá sem identificar e saí sem identificar. Porque naquele momento a gente teve que chamar de olhar vigilante. Dependendo do momento que você está sendo vigilante no trabalho, você está inserida na temática dele. Eu pedi assim, mas por que você está abrindo com isso? Aí ela dizia assim, nas nossas oficinas. Mas onde ficam suas oficinas? Ali. Aí ela falou assim, mas peraí, eu vou fazer um cafezinho para vocês. Tem um fundãozinho de lenha mesmo ali, ela faz um cafezinho na hora ali. Eu falei para ela assim, quando você faz o café, eu posso conhecer? Ela falou, pode. Alguém me acompanha? Não. Olha só, vai entrar assim, para mim entrar lá. E aí a gente é surpreendido realmente com a organização do processo de trabalho dele. Gente, é impressionante. Né? E além da organização que vem, toda a cadeia produtiva de uma empresa, como o Clare falou, ela já chama a cadeia produtiva. E o interessante lá deles, como ele é um grande artista, obviamente, ele traz exatamente nada pronto. Ele proporcionou aquela comunidade pensar e o desenvolver da arte de cada pessoa da vida. E essa menina
mas, pois é, valorizado por ele, obviamente, se não colocaria, mas a gente vai estar aproximando realmente com uma estratégia se mostrar na temática do seminário, que é possível, apesar do desafio, construir a qualidade do meu trabalho. Realmente, tem alguém de Lixo aqui falar isso? Tem de Prados. Vocês que são de Prados, vocês conhecem essa história? Conhecem essa história? E uma palavra, uma frase que ela usou que é muito interessante, que eu achei, que ela relata assim, ele mudou a vida dessa comunidade. Para mim, assim, eu resumo a história. E aí, só para completar, que é muito interessante. Aí eu falei assim, e do lado dessa oficina de agosto, tem uma oficina muito bonita, tem uma loja muito bonita. Aí eu perguntei assim, e aquela loja que é muito bonita, é de vocês também? Né? Ela falou, não, essa loja já é de uma pessoa que trabalhava aqui e que montou a loja ao lado dele. É uma loja bonita, inclusive de artesanato. Então, a possibilidade, inclusive, de crescimento desse pessoal. Então, quem é de Prados, realmente, e aí, como ela coloca, quando se dá a transformação da vida, realmente, e vale a pena a gente saber que nessa região, vocês têm experiência, e essa experiência dessa pode ser disseminada em qualquer município, vai depender exatamente da capacidade de liderança do pessoal. Então, esse aí é o pote. Vocês veem, né? Não é nenhum bacana que está lá fazendo publicidade do seu nome ou coisa qualquer. É um cidadão, um artista à parte, que, se você olhar, parece até que ele é da comunidade. Né? Você vê que é uma pessoa simples. Essa foto que foi a coisa mais difícil de você tirar. Tá? A gente ainda não conseguiu conversar com ele. É bem provável que a gente converse com o governador, com o presidente, e não conseguiu falar com o Cláudio. Tá? É uma experiência digna da gente poder estar aí multiplicando. Espero contar isso, passar esse DVD para os meus amigos da universidade também, para que eles possam conhecer esse, senão isso não é que conhece. Tá? E principalmente naquilo que eu falei, sem se preocupar com uma política pública, sem se preocupar com quem está financiando ele ou coisa qualquer. Fez todo esse trabalho, transformou essa comunidade, como a Eliane falou, e é isso mesmo que eles falam, o sentimento deles é de que ele mudou aquela comunidade. Não só aquela comunidade, ele muda as pessoas e agrega, porque hoje está migrando de outro